Olá, eu sou a psicóloga Raquel Fernandes Chimizo e hoje eu quero continuar falando com você sobre álcool. Hoje eu quero abordar um tema muito importante, porque algumas pessoas são mais suscetíveis a se tornar dependente e outras não. Porque algumas pessoas podem beber uma grande quantidade de álcool e continuar bem, parecendo que não está bêbada, não está intoxicada, e outras tomam um pouquinho só e já ficam altas, já não conseguem mais ficar sob o controle das suas atitudes. Do que se descobriu até hoje, a questão genética, a questão do ambiente e a idade em que se começa a beber faz muita diferença nessa resistência ao álcool. Aquelas pessoas que são muito resistentes e que conseguem beber grandes quantidades de álcool são as pessoas que mais precisam estar preocupadas com a questão da dependência. E eu vou te explicar por quê. Quanto mais cedo o cérebro tem contato com as substâncias que são produzidas pelo álcool, maior é a chance de que esse cérebro se torne dependente dessa substância. Quanto mais cedo se bebe, mais cedo se torna tolerante ao álcool. É como se formasse um caminho, uma estrada, como se formasse um novo hábito ali naquele cérebro. E a pessoa se torna mais suscetível a desenvolver a dependência. Outra questão interessante que a medicina descobriu é que tem um forte peso da genética. Se você observar ao seu redor, você vai conseguir notar que se o avô, se o tio, se alguém na família se torna dependente ou teve histórico de dependência química, é muito provável que na próxima geração outros também se tornem dependentes. Tem pesquisas feitas com gêmeos idênticos, gêmeos que foram separados por alguma situação da vida e foram cada um criados em famílias diferentes. Se um deles se torna dependente, o outro também provavelmente vai se tornar. E isso mostra pra gente que é uma questão endógena, que está lá dentro, que é da composição física daquelas pessoas. Outra questão que também influencia se a pessoa vai se tornar dependente ou não é o meio. Cada vez mais as pessoas são cobradas, são estimuladas a produzirem e o estresse aumenta cada vez mais. O álcool é uma das substâncias mais usadas para aliviar essa pressão e ele é facilmente comprado. Na vida real, que nós sabemos, né, como as coisas acontecem, um adolescente pode chegar num bar com um RG falso, comprar bebidas alcoólicas. Uma pessoa adulta pode ir no supermercado, encher o carrinho de bebidas alcoólicas e levar para casa e se intoxicar, sem que ninguém se responsabilize por isso de fato. Então, tudo isso que envolve essas questões culturais e sociais favorecem que as pessoas tenham essa substância com muito mais facilidade e que corram esse risco de se intoxicarem e também de se tornarem dependentes. Então, são esses três fatores que precisam ser observados. Por que eu disse lá no começo do vídeo que essa era uma questão importante da gente conversar? Porque quando a gente fala de dependência química e principalmente de dependência de álcool, existe um preconceito muito grande. As pessoas acham que o alcoolista, aquela pessoa que usa o álcool, ele é uma pessoa fraca, ele é uma pessoa que não tem decisão, não tem opinião, que ele é uma pessoa frágil, que ele não foi forte o suficiente para aguentar as pressões da vida. Mas quando a ciência descobriu que, tem genes que são responsáveis por isso. No nosso cérebro nós temos receptores para diversas substâncias químicas que são intoxicantes. Se você está acompanhando essa série, você sabe quando eu falei sobre maconha que nós temos ali receptores para os canabinoides, para o álcool também. Nós temos receptores no nosso cérebro para essa substância e alguns cérebros são mais suscetíveis. Mesmo com pequenas quantidades de álcool, eles já se tornam dependentes dessa substância, é como se eles precisassem muito mais que aquela pessoa volte a usar.
Quando a gente pensa por esse aspecto, a gente entende que nem sempre as coisas estão sob o controle daquela pessoa. O primeiro uso, as primeiras experiências, sim, tem uma escolha ali, mas eu posso comparar 2 adolescentes ou 2 jovens adultos usando um deles, se tiver esse gene que vai fazer com que ele se torne mais suscetível, pode vir a se tornar dependente, mas o outro pode se intoxicar, beber bastante por um tempo, mas nunca vai se tornar dependente. Então, eu posso classificar os 2 de uma forma igual? Não posso. É injusto. Essa percepção traz uma clareza sobre a diferença e sobre como a gente precisa olhar e enxergar essa questão da dependência química. Antigamente a gente falava que ela é uma doença, hoje a gente entende que ela é muito mais que uma doença, ela é um transtorno. Qual que é a diferença disso? Parece que é uma coisa só de nomes, não. Doença provavelmente tem um remédio, tem uma cura, ela tem um fator que causa aquela doença e tem em contrapartida, a maior parte delas, um remédio que vai ajudar a curar aquela doença. A dependência do álcool não tem cura. A pessoa é dependente para o resto da vida. O dependente químico no geral, ele é dependente para o resto da vida, porque o nosso cérebro ele cria caminhos e depois esses caminhos não são desfeitos. A qualquer momento a pessoa pode ter bebido por muito tempo, se tornado dependente daquela substância. A qualquer momento que ela resolve parar, ela vai ficar sem beber por muitos anos, mas se ela bebe novamente uma pequena quantidade, tem uma coisa que a gente chama de memória química. O nosso cérebro vai novamente pedir que ela beba a mesma quantidade que ela bebia antes, quando ela estava naquele estágio de dependência. Por isso a gente entende que não é uma doença que tem uma causa só, que tem uma resolução só ou uma cura, né? Porque a pessoa continua ainda propensa a, de novo, adoecer para o resto da vida. O álcool, quando processado no nosso corpo, ele vai sobrecarregar o nosso fígado, ele vai criar como se fosse uma sensação de inflamação nesse fígado e também no nosso cérebro, né? O que é mais complicado, por isso que as pessoas quando bebem no outro dia têm aquela dor de cabeça, né? O cérebro e o corpo como um todo fica todo inflamado. E a gente sabe que essas inflamações, elas são desencadeadores de transtornos mentais. Hoje a medicina já evoluiu a esse ponto, de entender um pouco mais como o nosso corpo funciona e como toda essa parte interna, né? O nosso corpo é um só, não existe mente separado de tronco, né? O nosso cérebro funciona abastecido por tudo que esse corpo está sendo produzido. E quando eu produzo uma inflamação, eu facilito que transtornos mentais possam ser desenvolvidos. Então o álcool também está muito ligado ao desenvolvimento da bipolaridade, ao desencadear da bipolaridade ou da esquizofrenia. E a gente sabe também que muitas pessoas que já têm o início desse transtorno ou que tem mais dificuldade de controle do seu impulso, como a pessoa bipolar, a que tem o TDAH, ou aquela que está desenvolvendo a esquizofrenia, ou transtorno de personalidade, como transtorno de personalidade antissocial, todos têm uma dificuldade do controle do impulso e todos são mais suscetíveis também ao uso e à dependência do álcool. Uma questão interessante que nós precisamos abordar aqui também é como o álcool age no cérebro e no sistema de recompensa. O álcool faz com que a pessoa chegue à recompensa sem grandes esforços. É como se ele acostumasse o nosso cérebro a ganhar sem ter que se esforçar para isso. Então imagina uma pessoa que é tímida e ela, quando tem que ir para um evento social, ela fica com aquela insegurança, com aquela angústia, meu Deus, eu vou chegar lá, como é que vai ser, com quem eu vou conversar, como é que eu vou me sair, será que as pessoas vão me aceitar? Quando ela bebe, ela fica com a sensação de segurança, ela perde um pouco da inibição e ao chegar lá ela se sente confiante e fala e se sente aceita e aí começa a usar essa substância para poder se sentir mais segura. No nosso cérebro é como se ela tivesse cortado o caminho. Eu não tenho que ter o esforço de ir até a festa, mesmo com medo, de falar com as pessoas, mesmo com medo, de tentar conquistar a atenção das pessoas, mesmo com medo. Eu corto o mesmo com medo. Eu vou sem o medo.
E isso é extremamente viciante. Todos nós temos muito medo de sentir medo. E o álcool entra nesse espaço. Ele entra como um companheiro, como um aliviador, como um amortecedor das dificuldades. Só que quando a gente não tem dificuldade, quando a gente não tem crise, a gente não cresce, já dizia o Erik Erikson, que é um autor muito importante no meio da pedagogia e da psicologia. A gente precisa de crises para que a gente evolua, para que a gente vá para uma outra etapa. E o álcool faz isso. Bom, nesse vídeo eu vou ficar por aqui. No próximo vídeo eu quero falar um pouquinho também sobre o quanto eu posso beber. Depois de saber de tudo isso que nós conversamos até aqui, quanto que é a quantidade segura para que eu beba? Quanto é uma quantidade que pode ser intoxicante, que pode trazer prejuízos para mim? Me acompanha no próximo vídeo? Vai ser interessante também. Um abraço e até lá!